Às vezes a gente tem uma mania muito grande de se vitimizar. Pois temos em nossa consciência o entender do bem e o mal. Deus, Ele deixou para todos. Mesmo quando nós vamos fazer algo de errado, o impulso de nossas inclinações, nós fazemos porque temos o livre arbítrio. Mas dentro da consciência de cada um, nós já entendemos que aquilo que nós vamos cometer de mal é por nossa livre escolha, porque Deus, Ele colocou na nossa consciência. O que devemos deixar entrar em nossos pensamentos são de responsabilidade. Ou seja, o que nós devemos fazer, já que nós temos essa responsabilidade? Será que nós devemos nos ceder ao impulso de fazer algo que vai nos causar dor e nos desviar do propósito por qual hoje nós estamos? Eu sempre enfatizo aqui, a terra, que é provas e expiações, ela está passando por um processo. Desde quando Jesus chegou até a nós, já foi-se modificado muita coisa. Porque a terra ela vai passar para um outro estágio, que será o estágio de regeneração, aonde as pessoas, de uma certa forma, serão, se nós repararmos bem, vamos ser cada vez mais forçados, vamos assim dizer, a ter as nossas mudanças internas, a nos reformularmos. Porque a terra não vai mais caber espíritos imperfeitos, os quais hoje nós somos, a estar sempre se mantendo continuamente no mesmo erro. E aí fala aqui, como os espíritos inferiores se utilizam para fazer tais influências? Né? Como é que está lá naquela questão que eu coloquei na 459. E aí fala, sintonia de pensamentos. Somos o que pensamos. Logo, se temos pensamentos e desejos de ordem vibratória inferior, estamos projetando a nossa energia a seres da mesma vibração. Foi o que eu estava dizendo para vocês. Isso aí André Luiz colocou. No livro Ação e Reação, que eu até falei na outra palestra anterior, André Luiz, ele foi para um local, e nesse local tinha-se um espírito lá chamado Kutuzo. Ele tinha sido um advogado, uma pessoa extremamente eloquente, conhecedor de, bastante conhecedor, uma pessoa que, vamos dizer, que quase não tinha ignorância no sentido de estudos. E ali, André, mais o outro espírito chamado Adruso, ele não entendia por que aquele espírito tão acessível, a mudanças, porque André foi até a esse espírito e tentou, assim como nós estamos fazendo aqui agora, tentou mostrar para ele que se ele continuasse ali naquela condição, porque, como eu falei, que nós vivemos uma vida corpórea e incorpórea, lá nas cidades inferiores, é porque quando a gente entra no espiritismo, a gente tem uma visão muito limitada. A gente acha assim, a gente está encarnado, aí desencarna. Ou a gente vai para uma colônia, ou a gente vai para um brau, É assim, muito fechado. O que acontece com a espiritualidade nos mundos inferiores? Lá também tem organizações. E dentro dessas organizações, tem espíritos que vão ficar em condições muito mais primitivas, são aqueles ainda que não entenderam, que ainda levam para si muito ódio, muita raiva, muito rancor. Mas também dentro da espiritualidade inferior, tem alguns espíritos que eles já começam a ser despertados. Por quê? Porque a espiritualidade, ela não trabalha somente aqui conosco, quando estamos encarnados. Pelo contrário, Como somos espíritos corpóreos e incorpóreos, também se trabalha lá. Tanto que nessa organização, vamos dizer, dos grupos inferiores, dessas cidades, na verdade, são cidades umbralinas, já existe espíritos que esses espíritos de ordem moral superior vão até lá e começam ali
visualizá-los, a tentar buscá-los, a resgatá-los, assim como faz conosco aqui. Então André Luiz foi até esse local e tentou fazer com que esse espírito ali, pelo fato da sua percepção ser um pouco mais abrangente, ele tinha sido advogado aqui no plano físico, pelo contrário, dificultou, porque tudo que André Luiz tentava mostrar para ele, que aquele local que ele fazia ali, que inclusive ele buscava outros espíritos para assim até conduzi-los a fazer o mal, porque ele tinha deixado aqui na Terra um gênio, um lado familiar dele que dificultava, né, essa mudança de pensamento dele. Mesmo ele já não fazendo parte desse plano, ele voltava muitas vezes aqui para a Terra para causar mal a esse espírito que para ele ainda tinha ficado lhe trazendo desconforto. Então André foi até lá, tentou convencê-lo que se ele se mantesse ali, estaria dificultando para que ele subisse, né, para uma esfera mais de qualidade moral melhor. Então, assim, dentro das cidades umbralinas, ela também tem espíritos que vão ficando, tem escolas de regeneração, né? Ou seja, tem aquela questão que eu falei da 466. Deus, ele permite, né, a essas influências, porque somos imperfeitos. Aqui, imperfeitos quando nós não ficamos mais na vida incorpórea, né? Ou quando nós estamos na vida incorpórea. Então, muitas vezes também, o saber, né, o estudo, ele não quer dizer que isso vai facilitar. Porque o facilitar vai precisar de quê? De esforços, mudanças. Então, quanto mais nós estudarmos e entendermos, mais vai precisar que a gente mude, se reformule. E aí foi como eu falei para vocês sobre a questão da sugestão mental. Eles podem emitir ideias, imagens repetidamente em nosso campo mental, através de intuições ou sugestões, para assim ativar muitas das vezes nossas inclinações ou vicissitudes, como vícios, ressentimentos, ódio, desesperos, ou a nos levarmos até mesmo a cometer erros. Muitos usam a ferramenta da hipnose mental. Como eu disse, eles conseguiram achar lá dentro da espiritualidade, eles já entenderam, como nós entendemos aqui, que somos ligados através do pensamento, mas o que nos limita, como eu disse, se alguém nos ferir, a gente bloqueia. Mas lá, não tendo mais esse corpo físico, esse invólucro, então fica muito mais fácil ele nos conduzirem através da hipnose. Então muitas vezes, acredito que todos aqui já passou por situações de vir ideias repetidamente, imagens que são nos colocadas, né? Por quê? Porque a gente abaixou a nossa sintonia, a gente não vigiou o suficiente. Então muitas pessoas acabam que têm inclinações para o vício, e ali os espíritos, eles conseguem nos ver também através da energia que emitimos, né? Porque nós somos seres de consciência, Deus é consciência, né? É energia. Então, aquele espírito vendo que a gente está naquela condição vibratória, aquela energia que está nos emitindo, nós já se diz, né? O nosso corpo é como um templo. E quando esse templo ele tem uma lacuna, e no caso a lacuna que eles usam, que é os nossos pensamentos, eles começam a usar-se desse meio. Porque, como eu falei logo no iniciozinho, uma das maneiras mais eficazes que os espíritos utilizam-se de nos levar ao declínio moral é através dos pensamentos. E aqui tem também pelos vínculos do passado, como eu disse, como nós somos seres que estamos em processos reencarnatórios e vamos criando laços, André Luiz explica que
somos seres espirituais em constantes processos reencarnatórios. Vamos adquirindo laços, por compromissos. E esses laços por compromissos, assim que a gente se faz através dos ajustes, que normalmente está dentro do seio familiar, quando esses laços, eles não são bem, ou melhor, esses ajustes, eles não são bem sucedidos, isso vai além do túmulo. Nós vamos levar isso para a espiritualidade. E aí também é um meio. Inclusive no livro Terra e Céu, acho agora. André Luiz, ele mostra, ele fala de um caso, que tem a ver muito com essa aqui, com vínculos do passado, e tem a ver conosco também, porque é um dos meios que nos levam a processos obsessivos, também tem a ver com isso. Tem o caso de Odila, Zumira e o outro nome que eu não me lembro mais, que a Odila, ela não aceitava na encarnação presente o vínculo afetivo, da pessoa que ela amava. E ali ela usava da hipnose mental, e pelo fato de não ter mais, estar mais na vida corpórea, ela obsediava por ciúmes a atual esposa dela, Amaro, o nome do marido. Obsediava Odila, Zumira. Por quê? Porque ela não queria entender que ela estava em outro processo, ela estava desencarnada, tinham tido um relacionamento em uma reencarnação passada, e nessa, ela, vendo ali um novo relacionamento, ela conseguiu adoecer a senhora, a atual companheira dessa existência de Amaro, e desajustou uma família inteira. Essa também é um dos meios nos quais hoje a gente aqui que está dentro da casa vê os processos obsessivos que nós temos. Muitas vezes também não são só das nossas as influências ou as doenças que nós temos, através dessas doenças. Mas esses processos obsessivos também têm muito a ver com questão da nossa vida passada. E aí, como é que nós devemos agir diante disso? Porque muitas vezes nós temos o véu do esquecimento. Nós não sabemos, Algumas pessoas são permitidas, mas 99% não é permitido saber o que nós fomos na vida passada. Como é que a gente pode combater essas influências? Para que esse espírito que já não faz mais parte do presente, porque a gente seguiu em frente. Se nós estamos encarnados, é porque tivemos a oportunidade de nos melhorarmos. Nós nos demos essa chance de melhoramento. Porém, esse espírito que ainda está desencarnado, não entendeu. Está lá, achando que, vivendo naquela condição de influenciar o espírito que está aqui na Terra, está lhe favorecendo. Pelo contrário, ele está se estagnando, E nós estamos aqui tentando nos melhorarmos, Evoluirmos. E aí foi que eu trouxe na palestra anterior, e eu queria que vocês, que não esteve aqui presente, visse, isso faz parte da outra palestra. Nas esferas inferiores também tem verdadeiras organizações de espíritos inferiores, que se organizam para que seu trabalho leve cada vez mais espíritos ao declínio moral quando estão encarnados. E aí eu trouxe aqui alguns métodos, hipnose espiritual, que é a sugestão contínua negativa, que é o magnetismo inferior, que é a emissão de fluidos tóxicos, Normalmente quando a gente vem, a gente está em desajustes dos chakras, tem questões de doenças, que muitas vezes, de doenças até psicossomáticas. Por quê? Porque eles usam isso também, dá essa energia, para você ver como eles são inteligentes. Então eles começam a emanar para o nosso corpo físico energias tóxicas que vão nos desequilibrarmos, Vai desalinhar os nossos chakras. Eles usam a organização hierárquica, é como eu disse, Aquele espírito superior, superior no sentido de entendimento, ele vai trazer para ele ali outros espíritos para que ali se faça um grupo
para que obsedie um determinado encarnado ou vários encarnados, né? Acesso por sintonia moral. Como é feito essa influência? O que a gente favorece, né, para que haja essa lacuna? Orgulho, culpa, vícios, descontrole emocional. Então, todos esses desajustes favorecem também a influência dos espíritos. Por isso que, quando nós estamos, principalmente com descontrole emocional, é fundamental nós buscarmos ajuda. Não somente ajuda espiritual, mas às vezes também é necessário buscarmos ajuda profissional. Por quê? Porque como nós precisamos primeiro entender, nós temos um corpo físico, né? E temos um corpo espiritual. Quando estamos em descontrole emocional, o que mais são afetados é a nossa parte, o quê? Neurológica, emocional. Então, isso há uma disfunção fisiológica. Então, por isso também que é necessário buscarmos essa ajuda. Eu, agora, né, estou fazendo terapia toda sexta-feira. Por quê? Porque eu sei que mesmo eu vindo aqui, né, sendo trabalhadora, mas eu sei que eu preciso, na verdade, todos nós precisamos. Isso não é sinal de fraqueza, gente. Pelo contrário, já dizia até Frei Bernard, Paulo, quanto mais fraco eu me sinto, mais forte eu estou. Por quê? Porque a gente sai da onde a gente está, né? Daquela estagnação e a gente busca ajuda. Então, se cada um tiver alguma dificuldade emocional, buscar ajuda, além da ajuda espiritual, que ela é fundamental. Por quê? Porque quando nós estamos em desalinho emocional, o nosso padrão vibracional ele vai cair. E aí vai chegar até a nós esses espíritos de condições inferiores. E tem também, né, um meio que eles podem também nos influenciarmos, que é o que a gente sempre fala muito dentro da casa dos espíritos, né, que é pela lei da causa e efeito. Porque tudo que pratiquemos terá uma consequência. Se a gente vai para o declínio, automaticamente vai ter-se, né, uma consequência. Mas também se nós fizermos ao contrário. Eu sempre, quando eu converso com algumas pessoas que são frequentadoras aqui, eu sempre gosto muito de enfatizar. Vamos fazer o bem. Vamos servir a Jesus. Por mais difícil que a nossa vida esteja, todos nós temos problemas. Nós estamos em processos de provas e expiações. Mas quando saímos da nossa casa e estamos aqui dentro do centro, que viemos a servir um outro irmão que está em desamparo, assim também como um dia eu entrei e estive, a sua vibração ela muda. Você começa a trazer para o seu campo magnético, energético, espíritos de condições um pouco mais elevadas ou elevadas, dependendo de como você se dedica. Aí eu sempre falo, vamos servir, vamos fazer o bem. E esse fazer o bem não quer dizer que você de uma hora para outra você vai estar 100% perfeito. Não, somos seres imperfeitos em processos de melhoramento. Mas precisamos entender que já se diz, sem a caridade não há salvação, porque a gente precisa servir, trabalhar. E isso eu sempre converso com muitas pessoas que estão aqui, que já encerraram o tratamento. Hoje eu fiquei muito feliz de saber da minha irmãzinha que está se dispondo, junto com a filha dela também, a vir a trabalhar aqui conosco. Então assim, no meu alcance, eu percebo que ela está dando um passo grande. Por quê? Porque você querer se dedicar ao Cristo, a servir, gente, é algo maravilhoso. E isso é acessível a todos. Basta que a gente apenas queira, né? Influência pelo ambiente. Essa influência pelo ambiente, tem dois casos aqui que eu coloquei.
tem a questão da influência no lar, que seria que eu sempre também enfatizo, na questão de nós fazermos o evangelho no lar. Eu sempre coloco aqui nas minhas reflexões. Por quê? Quando a gente começa a fazer o evangelho no lar, você vai ter, a partir do momento que você vai fazendo com assiduidade, você vai trazendo mentores familiares que vão se chegando, porque a sua energia está mudando. Você vai mudando a energia da sua casa, do seu lar. Você vai aumentando, você vai nutrindo a sua fé. Ou seja, olha quantos favorecimentos você tem quando você faz o evangelho no lar. Esses são um dos. Então, assim, é muito importante, principalmente quando nós estamos passando por determinadas situações. Então, o evangelho no lar, eu acredito que é algo extremamente necessário. Por quê? Porque também vai ser um meio ali de você se conectar com a espiritualidade, de se conectar com Deus. Então, quem não faz ainda o evangelho no lar, tem, como eu disse, na segunda-feira tem online, se ainda não tem condição de fazer sozinho, porque na verdade nós nunca estamos sozinhos, né? Nós somos 24 horas influenciados, como eu falei. Nós recebemos e emitimos. E isso é tanto aqui quanto lá. Nós não jamais estivemos sozinhos. Porque somos espíritos, somos seres criados por uma consciência, né? Somos energia e estamos o tempo todo ligados. E aqui também tem um exemplo que coloca nas casas espíritas. André Luiz, ele coloca ali nos domínios da mediunidade, ele vai até o centro e ali ele observa, dentro de uma reunião, como é feita aquela reunião ali, para aqueles trabalhadores colaboradores. Então vê-se o quê? Vê-se muita organização. Né? Ele vê como nós estamos o tempo todo ligados por pensamentos, como por exemplo, quando nós estamos aqui, temos nesse exato momento uma equipe espiritual que está aqui nos auxiliando. Cada um de nós temos um mentor ou vários mentores que estão ali junto a nós, também muitas vezes trazendo um conforto ou até uma limpeza, dependendo de como nós saímos da nossa casa, né? Uma limpeza mental, para quê? Para que vocês consigam entender, né, o que está sendo dito aqui hoje. Então, por quê? Porque nós estamos dentro de um local que favorece isso. Por quê? Porque a energia vibracional, ela é muito mais favorável nesse sentido. E aí ele coloca aqui, né? Ele vê como se organiza o ambiente mental dos colaboradores, porque para poder manter clareza e vibração. Porque muitas vezes quando eu saio de casa, ou qualquer outro colaborador, muitas vezes a gente não está bem. É normal, né? É como diz Emmanuel. Somos um mar de emoções, mas precisamos fazer o trabalho, precisamos servir a esse Cristo. Então, quando nós chegamos aqui, a espiritualidade dessa casa, ela vai tentar manter, né? Ou elevar a nossa condição vibratória para que assim se faça o trabalho necessário.